A apelação terá, sim, efeito suspensivo. Em regra, a apelação suspende os efeitos da sentença. A apelação tem efeito suspensivo, sim. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença. A sentença que, ou seja, em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Agora, nesses casos aqui, não tem efeito suspensivo. Quando extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos, então não suspende. Então, em regra, a apelação tem efeito suspensivo, mas ela não vai ter efeito suspensivo, ou seja, ela vai produzir efeitos imediatamente. Se for os embargos julgado improcedente, a sentença continua produzindo efeitos normalmente. Se é extinto os embargos sem resolução de mérito, ou os embargos for julgado improcedente, ou foi extinto sem resolução de mérito, a sentença terá efeito normalmente. Ou seja, a apelação tem efeito suspensivo, mas ela não vai ter efeito suspensivo no caso de sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras. Fez a homologação ou divisão de demarcação de terras, a sentença vale assim que publicada. Se você entrar com apelação contra uma sentença que homologa a divisão ou demarcação de terras, sua apelação não vai ter efeitos suspensivos. Se você entrar com uma apelação contra uma sentença que condena a pagar alimentos, sua apelação não tem efeito suspensivo. Se você entrar com uma apelação contra uma sentença que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos do executado, não vai suspender, vai continuar valendo a sentença. Se você entrar com uma apelação contra uma sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, sua apelação não vai suspender essa sentença que julga improcedente esse pedido de instituição de arbitragem, vai continuar valendo, não vai suspender isso não. Se você entrar com uma apelação contra uma sentença que confirma, concede ou revoga uma tutela provisória, concedeu tutela provisória, uma sentença que confirmou, revogou, tirou uma tutela provisória, em regra, a sua apelação não vai suspender esses efeitos, vão continuar valendo normal. Ou contra uma sentença que decreta interdição, também não ocorrerá o efeito suspensivo contra uma sentença que decreta a interdição, ok? Ou seja, em regra, a apelação suspende a sentença, mas não suspende a sentença no caso da sentença que decreta a interdição. Nos casos do inciso parágrafo 1º, que é a homologação de divisão ou demarcação de terras, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. O pedido de concessão de efeito suspensivo, no caso desses todos que eu acabei de ler, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, porque esses aqui não suspendem a sentença, né? A apelação, nesses casos, não suspende a sentença, porque é uma exceção, porque em regra a apelação suspenderia, mas nesses casos específicos ela não suspende. Se você quiser que suspenda nesses casos específicos, você poderá fazer o pedido formulando requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. No período compreendido entre você pode entrar pedindo para suspender a sentença direto no tribunal no período entre a data que você entrou com a apelação e a distribuição. Você entrou hoje, distribuiu depois de amanhã, amanhã e hoje você pode pedir para o tribunal suspender essa sentença, ficando o relator designado para seu exame prevento, para julgá-la, né? E você pode pedir também direto para o relator se já foi distribuída a ação. Se você não sabe quem é o relator da ação, você pede para o tribunal se ainda não foi distribuída. Se já foi distribuída, você sabe quem é o relator da ação, você pede que se suspenda a sentença nesses casos que não tem efeito suspensivo. Porque, em regra, a apelação tem efeito suspensivo, mas ela não vai suspender esses casos que eu acabei de ler.